Olá pessoal, eu sou a Tati Franqueada, doutora Sprotec, falando diretamente de Santana, Parnaíba, São Paulo. O cálculo do seguro de vida costuma confundir muitas pessoas na hora de contratar essa importante proteção financeira. Afinal, como estipular, mensurar um valor necessário para minha família sobreviver financeiramente pelos próximos anos na minha ausência? Por mais trágico que seja esse possível contexto, que um dia fatalmente chegará, é fundamental pensar nessa questão, ainda mais se você for a pessoa que é a maior fonte de renda da família. Dito isso, elaboramos esse vídeo para explicar como fazer esse cálculo e mostrar os fatores que influenciam diretamente no preço dos seguros. Mas antes, se inscreve no nosso canal, compartilha nosso vídeo e deixa seu like. Roda a vinheta, Richard! O preço do seguro de vida é feito a partir de dados estatísticos e atuariais que analisam a probabilidade da ocorrência de um sinistro. Isso significa que a seguradora recolhe informações sobre o perfil do potencial segurado para avaliar os riscos que ele pode sofrer dentro do período que a pólice estiver vigente. É como se fosse um seguro residencial, em que o preço do seguro é calculado de acordo com os riscos dos sinistros acontecerem no apartamento ou na casa da pessoa, seja esse sinistro um incêndio, um roubo ou mesmo um dano elétrico em toda a fiação da casa. Ou seja, o preço de um seguro de vida não costuma ser um valor fixo e pré-determinado, pois depende do contexto da pessoa, especialmente da idade, das coberturas que ela pretende contratar e do tamanho da proteção desejada. Assim, um seguro de vida pode custar R$10, R$50, R$500, a depender do contexto e dos interesses do segurado. A principal função social do seguro de vida é oferecer um colchão financeiro que permita ao segurado ou seus familiares se readaptarem ao novo contexto familiar e de renda da casa. Esse contexto familiar pode ser tragicamente alterado pela ausência do segurado por conta do seu falecimento, ou mesmo pela incapacidade temporária ou permanente do segurado ter condições de trabalhar e oferir uma renda, seja por conta de um acidente ou de uma doença. Assim, ao se pensar em um seguro de vida, devemos refletir sobre o tamanho ideal daquele colchão financeiro que mencionamos, que deve ser suficiente para que a família do segurado se reequilibre e se adapte a esse novo e duro contexto. E como fazer isso? A forma mais objetiva é pensar em uma quantia em reais que a minha família precisaria para quitar as dívidas e pagar as contas por um tempo, até conseguirem se recuperar do baque emocional e se reequilibrar financeiramente, inclusive buscando novas fontes de renda. Nessas contas, é importante considerar os gastos mensais da minha residência com aluguel e condomínio, se for o caso, água, luz, gás, transporte, refeições, alimentação, plano de saúde, escola, faculdade, cursos, reserva mensal para imprevisto. Uma vez feito esse levantamento de gastos mensais da casa, devemos então refletir por quantos anos queremos deixar esse colchão financeiro mensal. Em regra, os especialistas recomendam que deve representar os gastos mensais em um período de 2 a 5 anos esse colchão. Por exemplo, façamos de conta que a minha família tem uma despesa mensal de R$2.000, com todas aquelas despesas que mencionamos. Se eu quiser oferecer à minha família um colchão financeiro por 3 anos, tenho que multiplicar esses R$2.000 pelos 36 meses do período, certo? Nesse singelo exemplo, no caso do meu falecimento, o seguro de vida deveria então ter uma indenização de R$96.000 para minha família. Percebeu que esse cálculo da indenização, também chamada de importância assegurada de cada cobertura, pode variar dependendo do meu contexto e da minha vontade? Isso porque, a depender das contas que fizermos, pode-se chegar a um valor da IS de 50 mil, 200 mil, até 1 milhão. Porém, o objetivo do seguro de vida é ajudar na readaptação financeira da família e não fazer alguém ficar rico. Dizemos isso porque o tamanho dessa proteção vai influenciar enormemente no preço do seguro de vida. Se eu tenho renda suficiente para bancar aqueles 2 mil de gastos mensais da minha casa, eu muito provavelmente terei condições de pagar o preço mensal do seguro de vida que ofereça uma IS de 96 mil. Mas será que eu teria condições de pagar o preço mensal de um seguro de vida que ofereça uma IS de 1 milhão? Provavelmente não. Vou citar agora alguns exemplos dessa combinação de tamanho de indenização desejada, importância assegurada, e o preço de um seguro de vida. Um seguro de vida com indenização de R$50.000 costuma ser mais acessível e pode ter um preço mensal entre R$25 e R$50 para pessoas de 30 a 50 anos. Vale ressaltar que esses valores são apenas estimativas, porque o preço final vai depender de cada segurador e das coberturas escolhidas. Para um seguro de vida com indenização de 100 mil, o preço mensal costuma ser algo entre R$50 e R$100, mas pode variar para mais ou para menos, como a gente já citou. Por fim, um seguro de vida com indenização de 500 mil, na média, para uma pessoa de 30 a 50 anos, pode ser algo entre 100 e R$350 por mês. Como dissemos, o objetivo é conseguir manter o padrão de vida por alguns anos, em caso de falecimento do segurado. Sabemos que uma vida não tem preço, mas é sempre melhor prevenir para o bem-estar da família. E quais são esses fatores que influenciam no preço? É difícil colocar uma tabela de seguro de vida com todos os preços exatos,
porque eles dependem basicamente dos seguintes fatores: idade e sexo do segurado, coberturas escolhidas, valor da indenização desejada. Por isso, se você entrar em contato com um corretor de seguros, provavelmente ele vai pedir todas as informações para simular o preço do seu seguro de vida, porque as seguradoras precisam dessas informações para estudar os riscos de ocorrência do sinistro. Mas para entender melhor como é feito o cálculo do seguro de vida, vamos comentar sobre cada um dos fatores que mencionamos, assim fica mais fácil de entender. 1. Idade do segurado. É um dos principais fatores que influenciam no cálculo do seguro de vida. Quando uma pessoa é mais nova, a tendência é que ela tenha menos riscos de saúde, certo? Logo, os preços do seguro de vida para os mais jovens costumam ser mais baixinhos. Assim, quanto mais primaveras o segurado presenciou, mais caro será o seu seguro de vida, porque matematicamente os riscos de algo com ele acontecer são maiores. Nesse sentido, se uma pessoa de 20 anos contratar o mesmo seguro de vida de uma pessoa de 40 anos, com certeza os valores serão diferentes, mesmo que os produtos tenham as mesmas coberturas. 2. Gênero do segurado. Lembra que falamos que o preço do seguro é um cálculo de probabilidades? Pois o gênero do segurado é outro fator que o preço de seguro de vida pode fazer variar, uma vez que existem diferenças na taxa de mortalidade entre homens e mulheres. Sendo assim, o preço de um seguro de vida de um homem tende a ser maior do que o preço do seguro de vida de uma mulher. E isso não é nem machismo nem feminismo, apenas uso da matemática. 3. Os preços do seguro de vida variam conforme as coberturas escolhidas, que oferecerão proteções diferentes umas das outras e, como tal, terão probabilidades diferentes de serem acionadas. Se as probabilidades são diferentes, os preços também o são. Por exemplo, a cobertura básica de um seguro de vida é a cobertura de morte, por causa natural ou acidental, que tem um preço maior do que a cobertura de morte acidental, basicamente, porque essa última não oferece uma proteção pela morte por causa natural. Por outro lado, a cobertura de morte acidental tem o mesmo preço de um jovem para um jovem de 20 anos ou alguém com mais experiência de 70 anos. Basicamente porque não há estatisticamente uma probabilidade tão maior de uma pessoa de 70 anos se envolver ou falecer em um acidente a mais do que um jovem. Da mesma forma, a cobertura de diária de incapacidade temporária por acidente é uma excelente proteção para autônomos e profissionais liberais, uma vez que eles dependem do esforço diário para oferir uma renda, certo? Porém, quantos de nós, em algum momento de nossas vidas, não quebramos um braço, um dedo, por conta dessa maior probabilidade desse tipo de incidente acontecer e dessa cobertura oferecer uma proteção financeira a um médico cirurgião, um dentista, um cabeleireiro, que fica em impossibilidade de trabalhar e ganhar o seu dinheiro, essa cobertura é razoavelmente cara. Dada apenas essas 3 interessantes e importantes coberturas mencionadas, o preço do seguro de vida, que tem apenas a cobertura morte, será muito mais em conta do que um produto que tenha a cobertura também de diária de incapacidade temporária. E é isso. Como dissemos, a principal função social do seguro de vida é oferecer um colchão financeiro que permita aos segurados e seus familiares se readaptarem ao novo contexto familiar e de renda da casa. Gostou? Quer saber mais sobre o assunto? Então entre em contato com o doutor ou uma doutora Protete, estamos sempre à disposição para te ajudar. Abraços e até a próxima!